Voltando, povo, para a gente poder terminar, trazendo o último módulo para a gente poder falar sobre o suicídio. O suicida, a retratória referente ao comentário que o Camarim fez e a dúvida dele sobre o suicida herdar ou não os procedimentos litúrgicos. Porém, com tudo isso, como eu falei, é um assunto extremamente extenso, eu vou dar minha consideração final e o que eu acho e o que eu pratico. Para quando a gente falar de suicídio, a gente tem que entender que nós temos uma posição extremamente letárgica perante tudo isso. O suicídio hoje, ele mata mais que as tão famosas guerras mundiais, o HIV, o câncer e outras doenças. O mundo está contido num ciclo de depressão tão grandiosa e o sistema da depressão tem deprimido as pessoas ao ponto de entenderem que a fuga mais rápida para os seus problemas e negatividades é finalizar essa vida. Freud já falava, gente. Freud relata que o suicídio é uma irritabilidade, é uma ira tão grandiosa contra si mesmo. O suicídio, ele é um transtorno de falta de amor próprio na questão, né? Ele é um transtorno que vem de traumas que requerem abandono, e o suicídio, em mais que tudo, ele é um transtorno de carência, tanto carência de afetividade recebida como inúmeras outras carências. Para que a gente possa entender sobre o suicídio, a gente tem que entender que fé, medicamento e terapia são os três alicerces, as três bases para o suicídio não chegue à conclusão. E quando a gente fala de fé, a gente não pode nomenclaturar todo tipo de transtorno negativo ou todo tipo de sentimento ruim ou todo tipo de descontrole emocional à fé. Inúmeros outros pessoas biblicamente faladas na história sofreram de um suicídio de desejo, desejar morrer por não conseguir chegar onde queria. Quando a gente consegue conciliar fé, medicamento e terapia, por consequência a gente consegue dar longevitude ao caminho do negativo ao suicídio, da pessoa não conseguir se suicidar. E em sua maioria, mais de 50%, os que tentam cometer suicídio e não são suscetíveis à vitória, estão somente alertando o sinal de carência. E quando a gente pega essa palavra carência, gente, a carência, o gatilho da carência, ela é extremamente forte e em inúmeros casos que denigrem o status do ser humano quanto a viver, resistir, coexistir, resistir. Nós estamos nos tornando um povo carente de atenção mútua. Quando a gente fala do carente, quanto à carência de fala, audição, de carinho, de contato, a mídia social, a modernidade tem evoluído a gente em tecnologia, mas tem nos elevado a um caminho, nos levado a um caminho antecessório ao ser humano mais primitivo. A gente está se tornando cada vez mais isolado, mais antissocial, com menos preocupações. Se eu não me preocupo, eu não penso. Se eu não penso, eu não entendo o que está ao meu redor. Então, a carência afetiva, ela tem, acho que como base, né, a carência de entendimento e a carência de inteligência. Por consequência, lembrando que a fé, os medicamentos e a terapia são o caminho, porque quando a gente fala de fé, a gente não fala da fé espiritualista, ou da fé do evangelho, ou da fé católica. A gente fala da fé da essência. Se Freud nomenclaturava que o suicídio estava ligado a uma ira, uma irritabilidade, um ódio próprio, uma inconformidade do ser, então automaticamente o compreender dessa essência, compreender a minha essência, entender e aprender, me tornar menos carente de informações para não agir com carência e não ser um carente de atitudes, talvez seja o caminho que me leve a ajudar tanto a mim como a outros a não cometerem suicídio. Na maioria dos vídeos eu torno esse assunto de forma incisiva, de forma a gente poder entender, reagir e quebrar. São barreiras e dogmas que a gente precisa dar uma martelada como uma parede de concreto para cair. Se não forem quebrados, eles vão com uma rachadura silenciosamente destruindo o que seriam as bases do porquê existir, do porquê conviver, do porquê reagir, do porquê ir à frente. A vida é um movimento contínuo e os tropeções,
e arranhões e cicatrizes que nós sofremos no decorrer dela, são normatividades a serem passadas e tidas como um exemplo. Uma vida sã, de sanidade mental, consegue enfrentar normatividades e passarem de boa. Conseguem buscar em outras pessoas, em outros contextos, a necessidade para que você possa reagir àquela situação de tristeza que você se ancorou. Porém, quando a gente fala de debilidade mental, de transtornos mentais, de falta de saúde mental e emocional, entende-se que a carência lembra que você não tem, lembra que você é vazio, lembra que você está ao nada. E como nada, nada te vale mais, nada tem mais valor e, por consequência, o maior valor dado ao ser humano, que é o fôlego da vida, ele tem que ser extinguido pela mão da própria pessoa. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar que eu mesmo achei que eu dei umas fugidas grandes dentro dos módulos, mas é porque um assunto leva ao outro e as considerações finais são realmente o que a gente para poder passar como boa-aventurança. A gente não pode olhar o suicídio como tabu e não pode ter o suicídio somente como responsabilidade de alguns órgãos como o CVV. Nós temos por obrigatoriedade de entender o processo do suicídio, o que leva um suicida a chegar a cometer, ele tendo vitória ou não na sua atitude do suicídio, os valores que estão por trás desse suicídio, as carências que estão por trás dele e principalmente entender o sistema de carência de aprendizado. Às vezes, foi como eu falei, estamos evoluindo, crescendo, o moderno, a digitalização, tudo nos leva a uma tecnologia suprema. A gente está deixando de ser orga para ser meca. E, infelizmente, nos processos mecânicos, tudo é de processo contínuo e ordenado, sem que hajam sensações de sentimento e outras coisas. Portanto, deixem a carência de lado, se tornem carentes, sim, de vontade de aprender e não sejam carentes em executar a comunicação, a conversa, o diálogo e, às vezes, em puxar um assunto desse dentro de uma roda de conversa, já é uma forma de prevenir e já é uma forma preventiva, talvez para alertar aquele seu amigo, aquela sua amiga, seu irmão, seu filho, que está num estado, mesmo sorrindo, trabalhando e produzindo, está num estado profundo de alguma carência. Todos nós somos carentes diariamente de algo ou de alguma coisa. Um grande beijo, Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Orê, Mojuba, saudações de respeitos. Obrigado ao J. Camarim por essa alfinetada de pensamento e que nós possamos elevar mesmo, nos tornar carentes, excessivos de conhecimento. O conhecimento ainda liberta muita coisa na face da terra. Grande beijo, até um próximo encontro.